Sobre o Remo, Paulo Fernando, o dia de ontem foi uma loucura. Foram tantas notícias assim, notícias entre aspas, né? Foi tanta coisa sendo dita que fizeram até o Marcos Braz voltar a usar o Twitter para admitir os outros. Onde a fumaça, fogo. Justamente. Houve ventilou-se ontem o Pikachu no Remo. Eu desconfio bastante. Ventilou-se não. A imprensa cearense ontem, a Liberal ontem, nós colocamos uma colega do Ceará. Sim, a Fernanda Alves do Verdes Mares. Ela deu a notícia da Rádio Verdes Mares. E outra coisa, o seu Marcos Braz, o pessoal do Paysandu também, eles têm que entender... O Marcos Braz, só para completar, Paulo, o Marcos Braz que veio na internet, no perfil dele no Twitter, que provavelmente está desativado, para desmentir a notícia do Pikachu, né? Ele usou o Twitter dele? Foi. Legal. Mas, Marcos, usa o Twitter também no final do dia para dizer assim, alô, torcedor, até o exato momento não tem nada. Pronto. Ninguém vai especular nada. Agora, quer dizer, os caras ficam em silêncio. Aí vaza as coisas. Aí no final do dia não é mentira. Por que não é mais fácil pegar hoje, por exemplo? Não tem nada hoje. Quando der 17, 18 horas, vai nessa mesma página. Bom dia, não, boa tarde ou boa noite, galera azulina. Aqui é Marcos Braz. O dia de hoje se encerra e não contratamos nem treinador, nem nenhum jogador. Não estava tudo certo? Acho que não, Paulo. Não? Acho que sou pior. Então tu só quer... acredito que não, ficar dando boletins diários... Ele ficar dando boletins diários o que soa pode, pior, sei lá, o que soa estranho. O que soa pior é tu ficar calado, entendeu? E só querer usar o teu Twitter. Depende, Paulo. Não. Depende, porque essas negociações... O Remo tá numa situação que nenhum time se encontrou. O mercado da bola, no futebol brasileiro. O mercado da bola, ele está aberto com especulações, com notícias, considero que tem muito chute, considero. Agora, a do Iago Pikachu, a imprensa cearense noticiou. Então, alguma coisa aconteceu por lá. Alguma coisa aconteceu por lá. Eu acredito que o Pikachu nunca jogaria no Remo. Isso é uma interpretação minha, tá? Eu não tô dizendo que é informação nem nada. Eu acredito que o Pikachu nunca jogaria no Remo. Mas a gente sabe como é futebol, né, Paulo? Pikachu agora tá livre no mercado. Eu não diria isso. Eu não diria isso, que o Iago Pikachu é um profissional. Ele vem aí há pelo menos porque já 7 anos disputando. Sim, 7 a 8 é porque anos. Já desenterraram um corte dele de uma entrevista antiga, quando ele ainda estava no Vasco, lá no Desimpedidos. O Bolívia perguntou para ele clube que você nunca jogaria. Eu lembro. Aí ele falou Remo. Nunca jogaria no Remo. Eu lembro. Pois é. Eu lembro. Ele tem um status de ídolo do Paysandu. Acho que ele não jogaria isso fora. Eu acho que era até mais fácil, Paulo Fernando, ele vir parar no Paysandu do que no Remo. O Paysandu fazia ali um esforço financeiro, o Pikachu talvez ali comovido pela mesma questão do Rossi nesse ano de vir jogar no Clube do Coração e tudo mais, ajudar a reerguer o Paysandu, aquela coisa toda. Seria um baita do reforço pro Paysandu. O certo é que o mercado, como eu falei ainda agora há pouco, o mercado da bola está aberto e os nomes estão aí. E essa história... Tem muito jogador sendo procurado. Claro. Tem muita proposta no mercado. Então cabe à imprensa, aí é que tá, não ficar especulando de uma forma irresponsável. Mas, onde há fumaça, a gente tem que dizer que há fogo. Senhores, preparação do Clube do Remo. O Remo vive um dilema com questão de calendário para a próxima temporada. O gerente de futebol Daniel D'Ambros falou sobre a correria na montagem do elenco, sobre a possibilidade real de poupar o time no Parazão. Ele falou que é o seguinte, tá? Que é muito apertado, que está numa correria para organizar o clube. Ele admitiu a ideia de utilizar um time B no estadual e está em pauta e sendo tratada internamente, pois a prioridade é a elite nacional e a Copa do Brasil. Mas apesar do aperto,
aberto, o dirigente reforçou que o clube avalia com bons olhos as decisões do Congresso Técnico visando o bem coletivo da competição. O Remo deve iniciar o calendário de jogos no dia 17 de janeiro na Supercopa contra o Águia de Marabá. E a pergunta é a seguinte: cadê o treinador do Remo? E outra, quem será o treinador do clube do Remo, né? Porque ontem vários nomes vieram, né? Se falou de Cuca, se falou de... Últimas semanas, né? Verdade. Se falou de Thiago Nunes, Renato Gaúcho. E o nome de ontem foi Martim Palermo. Na informação que a gente trouxe aqui, do jornalista argentino, lá na TIC. E essa repercussão também veio também de Fortaleza. A Fernanda Alves, repórter da Verdes Mares, da Verdinha, entrou inclusive ao vivo aqui no segunda edição para dar mais informações, né, sobre as coisas que andam acontecendo. Ela confirmou o interesse do Remo no Palermo, mas o executivo Marcos Braz veio para o Twitter. Ele que não costuma utilizar muitas redes sociais, pelo menos não essa. Gosta mais de usar o Instagram, o Marcos Braz. Mas ele veio no Twitter acabar com algumas especulações. O que ele disse? Ao responder o jornalista Diogo Dantas, Braz foi categórico sobre dois nomes de peso que circulavam na imprensa. Sobre Renato Gaúcho, ele disse, abre aspas, não procede e não sonhamos. Segundo esse jornalista, o Diogo, experiente Cuca esteve no radar do Remo, mas não deu sinal verde, pois está em negociação com uma equipe do futebol árabe para o próximo ano. O dirigente afirmou que o clube já sabia da negociação do treinador com o clube árabe e que o empresário dele foi sempre claro sobre esse assunto. Sobre o alvo argentino, Martim Palermo. Isso é sobre o Cuca, né? Sobre o Cuca. Tá. Ele sempre deixou o Remo de stand-by, tá? A verdade é essa. O Cuca ouviu a proposta do Remo, sempre espera aí, Remo, deixa eu ver aqui as opções que eu tenho. Se não der nada certo aqui, eu vou ir contigo, tá? Basicamente foi isso que o Cuca fez. O último alvo colocado foi de Martim Palermo, que comandou a reação do Fortaleza, mas não evitou o rebaixamento. O executivo azulino não falou nada sobre ele. Ainda segundo o Diogo, o Guto Ferreira estava acertado com o Internacional em caso de rebaixamento colorado, coisa que não aconteceu. Segundo o Diário do Nordeste, além de Palermo, o treinador do Fortaleza, o Remo estaria mirando em Léo Condé, treinador do Ceará. O CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, afirmou que por ele, Palermo fica para comandar o Fortaleza em 2026, porém, a diretoria ainda irá se reunir com o argentino para debater a renovação de contrato, visto que o vínculo acaba no final desse ano. Já no caso do Ceará, o presidente João Paulo Silva também sinalizou que conta com o Condé para a próxima temporada, mas assim como no Fortaleza, a diretoria ainda vai se reunir com o treinador para saber a sua continuidade, senhores. Então é isso. Cara, e lembrando, segundo aquele jornalista argentino que a gente deu a notícia ontem, o Remo já fez contato com o Palermo. E o Fortaleza, ele quer, né, a renovação do Palermo, ele que tem contrato até o final desse ano, e a gente fica nessa expectativa até pelo tempo, né, e aí aquilo que a gente tava falando do calendário apertado, por um lado, é bom o início, porque o Remo ele vai ter uma pré-temporada tranquila, não vai começar tão cedo. Por outro, depois vai ficar muito apertado. Então vai ter que ter uma gestão muito forte em relação a isso. Então você tem seu lado positivo e seu lado negativo. Só que, cara, nessa situação de treinador, é claro que não é ter pressa, mas é ter prazo, podemos dizer assim. O Remo, ele tem que ter um time montado pelo menos até o dia 5 de janeiro, que é quando, em teoria, vai começar a pré-temporada. Então ele tem um mês aí para definir a montagem de um time pensando em Série A. Daqui a 48 dias, né, começa a Série A do Campeonato Brasileiro para o clube do Remo. E até agora, o Remo não tem o treinador, e aí tu não tendo o treinador, ou tu tem uma ideia de treinador, de modelo de jogo que tu quer, e a partir disso tu vai contratar jogadores que se encaixem nesse modelo de jogo, ou tu vai ter que contratar um jogador dependendo de qual treinador tu vai contratar. Por exemplo, o Cuca tem um estilo um pouco diferente do Palermo, que tem um estilo diferente até o outro nome, do Renato Gaúcho, sabe? Então são nomes diferentes que a gente viu no radar do Remo nessas últimas semanas. Até mesmo o próprio Guto Ferreira tem um estilo diferente. Então o Remo ele tem que entender que ou ele define um modelo de jogo e busca um treinador para esse modelo de jogo para começar a contratar. E aí, falando de futebol, ainda tem, de certa maneira, uma certa indefinição do Marcos Braz, porque até agora
tá trabalhando, mas até onde eu sei não tem contrato pro ano que vem. Então, não vai tudo resolver. Assim como ia se resolver com o Guto e não tem treinador até hoje. Mas é um ponto. Agora, pensando em estrutura, se tu vai trazer um treinador grande quer jogador grande. O jogador grande quer estrutura. Ontem o Abner falou aqui que o Remo tem 2 esteiras e uma tá quebrada. Então como é que tu quer ter jogador grande para treinador grande se tu não tem essa estrutura? E como é que tu vai formalizar essa construção toda como um todo se tu não tem um CEO para pensar no planejamento do clube pro ano que vem? Então hoje o Remo ele é o único time da Série A que não tem treinador, o elenco tem menos de 20 jogadores, não tem um executivo com contrato pro ano que vem e não tem um CEO. Então, não é que o Remo esteja absurdamente atrasado e que tudo vai dar errado por conta disso. Mas é fato que o Remo ele poderia estar mais adiantado no processo para o início da próxima temporada. E é isso que causa ansiedade no torcedor. Quer comentar esse assunto, Michel? Do Marcos Braz? Sobre o treinador, porque eu ia adicionar a questão do Pikachu também, porque ele negou qualquer tipo de contato pelo Pikachu, porque saiu ontem, teve um jornalista que falou que o Remo estava atrás do jogador que está de saída no Fortaleza e que está como agente livre agora. Vamos deixar o Pikachu para daqui a pouco, vamos focar um pouquinho no questão do técnico, do né? Treinador. Cara, ontem eu estava vendo um vídeo do Abner no Instagram, ele soltou ontem à noite, sobre essa questão dos nomes, né? De inventar nomes, de surgir nomes, e aí surge hoje, amanhã desmente, e o que é fato hoje, amanhã já não é. Enfim, e quando a gente entra no mercado da bola nesse período, a gente precisa ter realmente esse cuidado. E estava me incomodando muito. Eu passei o final de semana de folga, né? Na Jamaica. E tava acompanhando as notícias desde sexta-feira e tipo, eu dormia com uma, acordava com outra muito notícia. Muito verde jogado. Cara. E assim, e aí tem 2 viés, tá, gente? Pra gente ter a noção do que acontece. O primeiro viés é a questão da gente, do empresário às vezes tentar forçar alguma coisa, da gente ter uma informação de fato e ser um nome que foi pensado por alguém e ventilado e na busca, né? Isso às vezes acontece. E existe também, e aí é uma questão de reflexão talvez para toda a nossa sociedade aqui do nosso estado, que por vezes como é que eu posso falar para não magoar ninguém? A gente às vezes quer muito alguma coisa e a gente, por vezes, como a gente tem a era digital, e eu não estou falando só da galera do digital, porque tem gente da imprensa que faz muito isso, a gente, por vezes, por querer muito alguma coisa, por querer dar uma luz, às vezes a gente usa os nossos veículos, a nossa força, a nossa formação de opinião pública, para tentar botar um nome e fazer com que o cara lembre desse nome. E aí, essa parada não é saudável, acaba não sendo saudável. Porque quando você faz isso, você tira o compromisso com o jornalismo. Você tenta ajudar por um lado, mas você acaba atrapalhando por outro. Então, essa percepção, eu não estou dizendo que todo mundo está fazendo isso, tá? E nem estou apontando o dedo para ninguém. Eu só estou dizendo que isso acontece, são 2 vias. Às vezes o cara ouviu realmente o nome, sonhei que sei lá, fala o nome aí. Sonhei que, eu queria ver no meu time... O Davidson, que é um cara até mais acessível, né, financeiramente. Sonhei que mas às vezes o Marcos Braz nem pensou no Davidson, às vezes o fulano a diretoria nem foi atrás. Então a gente joga o nome, diz como possibilidade, e aquilo que era um factoide se vira um fato, porque todo vira uma pressão, né? Isso. Então, assim, apurar é difícil e dá trabalho. E, nesse final de semana, eu acho que eu trabalhei mais do que durante a semana. Você sempre trabalha mais em dezembro, Michel Anderson. Eu trabalhei mais do que... Porque os caras ligam e aí tu não fica... Não é assim, tipo... Como funciona? Tu não liga para um cara... Às vezes acontece, sim, mas normalmente tu não liga para um cara, para um empresário, para alguém, para um diretor, para alguém, né? Para um jogador. Tu não liga para ele e fala assim... tu vai para onde? Aí o cara te responde e fala assim... Não, eu tô indo Beleza, eu falo. Pra tal... Tchau. Não, o cara quer contar, e tu vai conversar e tal. Aí tu gasta
20, 30 minutos, às vezes até 1 hora de tempo, conversando com o cara. Então, a apuração dá trabalho. E eu não estou dizendo que a quem trabalha com isso, e a gente tem aqui bons nomes, gente que é competente para fazer essa apuração dentro da nossa equipe, fora da nossa equipe, nas outras rádios, o pessoal do digital, enfim. Mas tem gente que realmente faz isso. Então a gente tem que ter esse cuidado de apuração, que é para ter o compromisso com o jornalismo. Porque senão fica muito várzea, fica uma parada muito, entendeu? Então a gente tem que ter esse senso. É muito difícil. A era do digital, ela deixou isso mais difícil. Porque hoje qualquer um pode jogar qualquer informação. E tem a famosa confiança na fonte também, né, Michel? E tem a confiança. E eu não estou dizendo aí, o cara pode vir, eu nem li aqui ainda o chat, mas o cara pode dizer, mas tu falou tal coisa que não aconteceu. Mas acontece também. Sim. Mas você ter a preocupação de acertar e de apurar, ela tem que ser mais forte do que só o de você ventilar o nome, porque você só de divulgar, achou que tinha, né? E deixa eu passar na galera aqui do WhatsApp, o Maxandro tá de férias em Portugal, mas tá ligado nas informações do Leão. O Marquinho de Ananindeua tá ligado aqui na Liberal. O Daniel de Marituba torce pro Remo permanecer na Série A, mas ele quer mesmo a estrutura do CT e do Baenão. Valeu aí, Daniel. O André ligado em Novo Repartimento. Será que é meu primo? Mas acho que não. Tá mandando aqui um alô também. O Guilherme Dantas, do Pão de Queijo, ele faz um cheio aqui, manda um pão de queijo pra gente aí, Guilherme, mandando um bom trabalho também. O Leone das Câmara, ele fala que dá parabéns pro programa, entende o trabalho do staff do Remo para fazer as coisas com o pé no chão, para evitar erros. Ele diz que o Mataus, que sou eu, está confundindo o torcedor do Remo, sabe a diferença e vai saber, deve apoiar o clube nas duas situações. O Everaldo de Capanema acredita que o Remo tem que colocar o time principal no Campeonato Paraense só no Clássico e nas fases finais. O Valdo Brito também está acompanhando a gente. Um abraço aí para o Valdo Brito. Antenor Filho também acompanhando a gente. É seu amigo? É meu amigo. Esse é meu amigo. Esse aqui é diferenciado. O Alailson de Ananindeua manda um alô para o João Vanderlei e fala aqui que, na opinião dele, o presidente Tonhão tem que dar prioridade à reconstrução do clube do Remo. E o Williams Azulino, ele fala aqui do Léo Lang e do Pedro Costa, mas o que o Michel estava dando exemplo de quem estava, né, nesse ano de 2025, não quem vai ficar para 2025. Vocês querem comentar sobre o Pikachu também? Cara, Michel tem informação. Só para concluir, dito aquilo lá que eu falei, né, acredito que o Marcos Braz, ele está entendendo o que a gente passa nos últimos 30 anos para tentar contratar jogador para o futebol paraense. A dificuldade que é de contratar, e essa dificuldade... No Flamengo era um filtro, aqui é a procura, né? É a procura, porque apesar dele ter... E tá menos difícil esse ano. Tá menos difícil porque ele tá na Série A, ele tem um orçamento diferente, e o brasileiro começa em janeiro. Então, para ele tá menos difícil, porque pelo menos o cara sabe que já vai começar. Antigamente... O cara esperava até... Tinha que esperar 3, 4 meses para poder começar o estadual, e era muito mais difícil de trazer, né? Enfim, eu acho que agora ele está se deparando com essa realidade, e por mais que ele seja o Marcos Braz, e por mais que o Remo tenha um poder financeiro interessante, o Remo está encontrando essa dificuldade, e aí está começando a botar os pezinhos no chão. Está começando a entender que ou ele corre para montar o time do jeito que dá, entre aspas, porque os sonhos e a expectativa de vou puxar fulano, vou puxar ciclano, essa parada parece que vai ficar para depois. E outra, o Remo ainda acredito que vai mudar, pode mudar bastante, tá? Porque essa é a primeira de 3 janelas de transferência que a gente vai ter. Mas o que é bastante? E a gente não, é porque a gente tá porque vão surgir várias oportunidades. Quantos são bastante? Não tem como saber, Mataus. A gente não tem como tava saber. achando mas são 3 janelas de transferências para um time que tá subindo da Série B pra Série... Mas se tu for mexer na terceira janela, já é metade do campeonato. Mataus, inevitavelmente vai ter contratação nas 3 janelas. Não, então, mas o que é bastante? Não, mas pois mas o que ele tá perguntando é o que é bastante. A gente estava julgando... É 10? Tu trazer ali... Talvez. 3, 4 por janela, 3, 4 por janela... Mataus, não é questão de estar errado, é questão de
possibilidade de fazer as coisas. Não, mas se tu trouxer 10 por janela, tu errou em 20 contratações. Se você no não ano, tem possibilidade de trazer um determinado cara que você quer agora, porque ele tá jogando ou o Campeonato Carioca ou o Campeonato Paulista, ele não vai sair de lá por causa da grana e da oportunidade de exposição, você traz ele em março. Não, concordo. Entendeu? É disso. 1, 2, 3, 4. Mas eu não tô falando de uma, tô falando de várias Não, mas possibilidades que podem acontecer. Se o Remo tiver que trazer 10 em março e depois mais 10, mais 7, ele errou em metade do elenco. O elenco do ano inteiro não vai ser fechado agora. Concordo, esse é o meu ponto. Mas tem que ser fechado no mínimo 70, 80% do elenco. Porque até a primeira... Mas acho que não vai, Matheus. Não, eu concordo. Eu acho que vai trocar... Eu concordava com essa ideia. E o mundo ideal seria estar 100%. Mas não é possível estar 100%. Concordo. Mas se o Remo tiver que trazer 10 jogadores na primeira janela, por exemplo, ele errou muito agora. E a primeira janela já são, acho que, 7, 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Isso muda uma temporada como um todo. O Ceará foi inventado de contratar 6 nessa última janela, um deu certo, que foi o Zanocelo. Mas é isso. Os outros não jogaram. Esse é o ponto. Então tu trazer o cara também não significa que ele vai dar certo. Sim. Esse é o ponto, então, é o desespero. Da mesma forma como os caras que vêm agora podem não dar certo e os caras que vêm na frente eu concordo que vai acontecer essa mudança. Mas o Remo se planejar para agora eu vou deixar espaço para 10 jogadores, eu acho que não. Mas não é questão de planejamento, Matheus, repito, é questão de possibilidade, de poder realizar as coisas em determinados momentos. Não, eu concordo, entendeu? Hoje o Remo em janeiro, dezembro e janeiro, não tem a capacidade e a possibilidade de competir contra os para fechar um elenco pro ano inteiro. Se fechar, ninguém vai fechar agora. Pra mim tá bem claro. Mas o Remo tá muito mais atrás em relação a várias outras equipes, a pelo menos 16. O Remo, pra mim, desculpa, tá, gente? Eu não tô falando da grandeza do Remo, tá? Muito pelo contrário, que não tem nem comparação com um monte de time aí que tá na Série A. Mas o Remo, pra mim, hoje, até pelo rebaixamento do Ceará e do Fortaleza, pra mim o Remo hoje é a última opção da Série A para os jogadores de top de linha. O Remo, de certa forma, pode estar sendo engolido pelo mercado. Que Remo e Chape. Pois é, mas aí... Mas é que a Chape tem uma base estruturada. E a base, a Chape é de lá de pertinho, sim, entendeu? Sim, então, ao invés do cara vir para cá, pro norte do país, né? Ele não prefere conhece, ficar não lá, quer ver. entendeu? Ele acha que a qualidade de vida lá é melhor, a pressão lá é menor, entendeu? Vou ganhar menos do que eu vou ganhar no Remo, que o Remo pode pagar um salário maior do que a Chape, eu tenho certeza disso. Mas o cara, não, eu vou ficar aqui, que pelo menos, entendeu? Senhores, não vou me encher o saco. Senhores, você tem informação sobre o Pikachu, Michel? Senão vai acabar o programa e a gente não vai falar sobre esse assunto nem no Paysandu. Então, não, cara, sobre o Pikachu, vamos lá. Tem várias vertentes acontecendo, várias verdades surgindo e vários fatos sendo citados por aí, tá? Uma das correntes, né, diz que o Pikachu vai ter um encontro hoje com o Marcos Braz para poder selar a proposta do Remo, né, e tentar fechar a negociação. O que eu consegui apurar, tá? Eu falei com o pai do atleta, tá? O seu Lisboa, que mora em Belém. O Iago está em Belém, é um fato. O Iago está em Belém. Está em Marituba. E o Lisboa me disse, Michel, eu não estou sabendo, tá? Porém, uma fonte muito confiável me disse que na segunda para terça, que foi quando o Iago chegou em Belém, mais ou menos. Foi no dia que o Iago chegou em Belém, eu não sei precisar o dia, mas acho que foi de segunda para terça. Hoje é quarta, né? Ele chegou de segunda para terça. Essa fonte me informou que o Iago falou sim com alguém da alta cúpula do Clube do Remo, tá? E que teria dito que aceitava conversar, tá? Então são essas duas correntes que tem. Michel, qual é a verdade? Né? Eu vou pelo Lisboa, que disse, acho que eu deveria saber. Né? Aí o cara pode dizer, mas o Lisboa pode estar te mentindo e tal, não sei o quê. Cara, ele não tinha porquê, mas enfim. E só pra deixar claro, o pai do Pikachu não é o representante dele. Não, né? É o Alexandre Faria. Só pra galera, porque às vezes o cara já entende Isso, que o pai... Não. É o Alexandre Faria.
né? Mas é o pai, né? Que é o executivo, e o pai também tem. É tipo sociedade. Sim. Alexandre Faria, o pai, mais o cara que levou o Pikachu pro Vasco lá. Tá, entendi. São os 3, tá? Então ele falou, eu deveria estar sabendo, mas não estou sabendo, né? Mas enfim, como o Iago acabou de chegar e tal, Sim. de repente pode acontecer. Agora, que é um fato que eu sei e eu confio de que gente da alta cúpula do Remo conversou com o Iago para saber a possibilidade, isso é um fato. É um fato. Aconteceu. Por telefone, aconteceu esse contato, né? O Braz negou o Iago. Muito provavelmente porque não foi o Braz que falou com o Iago. Não foi ele que falou com o Iago, né? A conversa não foi com ele, né? Então, por isso ele pode ter negado. Então, é preferível ter cautela. O pai eu vou até confidenciar isso, o Lisboa até falou assim, cara, eu acho pouco provável, porque o Iago esse horário tá até dormindo na hora do almoço. Então, assim, é difícil de falar. É aquele negócio de ter o cuidado da apuração e de poder passar a informação. O Abner já cravou que não tem nada também, né, na apuração dele. Enfim, bora ter cuidado, bora aguardar. E achismo meu, tá? Achismo meu. Acho que ele nunca jogaria no Remo. Aí que tá. Não, aí que tá. Eu acho que o ponto da informação é esse. Porque o Iago... porque se por um acaso ele aceitar uma proposta do Remo, cara, é o papo de um ídolo do Paysandu tá indo pro maior rival, pô. Mas você tem com o Paysandu acabando de ser rebaixado. Você tem que entender que é um jogador de 33 anos. Sim. E que não quer descer pra Série B. E que tem o sonho. Sabe que e não foi do Lisboa, mas foi de outra pessoa, de um outro empresário, que é relacionado com o jogador paraense. Ele falou assim, cara, é impressionante como o jogador do Pará, ele tem isso com ele, de querer provar algo pro povo dele. Algo que a gente sempre diz assim, vai embora, não vem, fica pra lá, que aqui ninguém te valoriza, aqui só vai levar porrada e tal. Cara, mas é impressionante como os caras têm isso dentro deles, de falar assim, você acha que isso aconteceu com o Rossi? Você acha que isso aconteceu com o Rossi? Aconteceu. De ser reconhecido na sua terra, de ser valorizado na sua terra, e ele tomou na tarraqueta. Porque o quanto que ele se dedicou... Tem várias coisas que o Rossi errou até nesse demais processo. Ali, né, no meio do... Tem várias coisas que o Rossi errou nesse processo, mas uma coisa ele não errou. A vontade de defender o Paysandu. O que ele... Lógico que ele veio ganhando um bom salário, que o clube acreditou nele e tudo mais, mas o que ele se doou e o que ele acreditou no projeto foi fora da curva. Foi fora da curva. E é de se elogiar. Porque esses caras têm isso com eles. De querer provar pro nosso povo que eles, de ser reconhecido, de fazer algo pelo clube daqui e tal. Eles têm isso com eles. Que é uma parada que só o jogador vai entender. A gente talvez não vai entender nunca. O jogador tem isso com ele. Então, assim, o grande ponto dessa história toda que eu consegui apurar existe uma possibilidade do Iago vir pro Remo. Existe. A porta não tá fechada. Entendeu? A porta não está fechada. Não é visto com maus olhos que o Iago venha para o Remo, né? E aí eu vou ter a cautela de dizer, não sei se é verdade, não sei se, né? Eu não sei se realmente não procuraram, ou se adiantou ou se não adiantou. Vou aguardar. Sim. Possivelmente hoje eu vou ter alguma novidade. É porque tem sempre aquilo, né, Michel? Que o que ou não procuraram? Porque tem muita gente dentro do Remo. E aí no caso do Iago tem 3 representantes, pelo que tu falou, e ainda tem o próprio jogador. Pode ter sido, sei lá, o pessoa 4 do Remo ligou direto pro Iago. Aí a pessoa 2, 3, 5 e a 1 pode não estar sabendo. E assim como os representantes podem não estar sabendo. Só pode ter sido apenas alguém proativo de falar, olha, deixa eu ligar aqui pro cara. Tipo, se eu conseguir, eu ligo, se o cara me der uma resposta positiva, eu ligo pro Brasil. E aí, Braz, te interessa? Dentro do Remo existe... O cara falou aqui que a porta tá aberta aí. Interessa pra vocês? Pode ter sido apenas alguém proativo. O Braz pode até negar, e não tem problema nenhum dele negar que ele tá no papel dele. Mas dentro do Remo, existe uma corrente de que o Remo precisa tentar, ao menos tentar, um jogador referência para o seu elenco. Referência com o povo. Sim. Referência com o seu povo.
né? E existe essa corrente, existe esse desejo. E eu tô entendendo o que tu tá dizendo, eu acredito, de não referência técnica. Não. Referência de identificação. De identificação com o povo, que foi algo que a gente cobrou muito durante essa temporada, né? Que acho que só o PH teve mais algum paraense no Remo. Cauã, né? Cauã, né? E o Caduco foi embora. Enfim, no Paysandu também tivemos pouquíssimos, né? Acho que só no final, só no final o Pedro, né? E o Rossi, então, né? assim, e o Rossi, né? Enfim, existe essa corrente dentro do Remo, né? Talvez não seja um desejo do Brás. E tá tudo bem. Talvez não seja... talvez ele não entenda o impacto que seria, o impacto que, exatamente. Mas existe essa corrente dentro do Remo de que entende que o Remo precisa ter esse tipo de jogador dentro do elenco. O Rafael Nascimento aqui, Pikachu nunca vai ser referência no Remo, vocês estão malucos. A gente diz aqui, referência de jogador paraense. Isso, um jogador não é paraense técnica, de nome. Gente, não é não, ele quis falar, acredito que de referência pela relação que ele tem com o Paysandu. Isso. Mas a gente tá falando como paraense, entendeu? Então, assim, o ponto pra mim, que a porta não está fechada. Pra mim, a porta não está fechada. Tá bem claro isso pra mim. A porta não está fechada. Nem dentro do Remo, apesar do Marcos Braz ter dito, talvez não seja o desejo do Braz, mas tem gente dentro do Remo que entende que sim, né? E nem pelo lado do Iago, né? Que tem gente que entende que, de repente, pode ser uma boa. Afinal de contas, a gente tá falando de um clube que tá na Série A. Sim. E se o Remo tivesse na Série B... Talvez o Iago falasse, eu vou descer pra Série B, eu vou tentar aqui na Série A, tentar uma Chape, um Curitiba, alguma coisa, entendeu? Um Mirassol, enfim. O Iago tem um mercado ainda. E eu digo mais, Michel, nem Chape, nem Curitiba, nem o Atlético, nem o Mirassol pagariam o que o Remo possivelmente pagaria para um Iago. Esse é o ponto. Até por todo esse peso aí, esses outros times não vão pagar pro Iago o que o Remo pode oferecer para ele. Senhores, se você me perguntar qual a sua opinião sobre o Iago, eu traria. Cara, porque é um cara que vai comprar o projeto. Sim. Mas ele é ídolo do Paysandu e tal, não sei o quê. Nunca aconteceu, né? Gente, o Aguinaldo nunca jogou no Aguinaldo jogou, Belterra jogou. Eduardo Ramos jogou. Mas Jean jogou. Balão jogou. Então, assim, gente, não vai ser o primeiro, não vai ser o último, tá? Enfim, deixa eu até ver se... O Marlon foi e voltou. O Marlon... Ia fazer um barulho. Sim. Então, assim... Mas sabe um ponto que aí eu entendo uma certa preocupação? E aí é claro que não é totalidade da torcida, mas eu vi muitos comentários negativos em relação dos torcedores do Remo sobre o Iago, em relação a trazer, não respeitava o Remo, não gosta de não sei o quê. Eu também nunca vi ele fazer isso, de provocar tanto assim, tudo, mas talvez lá em 2012, quando ele era garoto. Mas, por exemplo, eu vi alguns comentários negativos em relação a isso, e aí, o que eu senti? Qualidade, o Iago é totalmente diferente do exemplo que eu vou citar aqui, que é o Garcês. Mas se hoje o Remo ele traz um Garcês, talvez o impacto de pegou um jogador do rival fosse maior e mais, diria que, apreciado pela maioria da torcida do Remo do que um Iago. Por exemplo, foi que o goleiro do Palmeiras agora falou quando estava no Corinthians? Carlos Miguel. Ele falou alguma coisa que ele teve que se retratar, né? Acho que foi. Lá no Corinthians ele disse algo do Palmeiras, não sei se é a questão do Mundial. Não lembro agora. Alguma brincadeirazinha. Mas, por exemplo, teve uma entrevista antiga do Iago que ele falou que ele nunca jogaria no Remo. Quando ele tava no Vasco ainda. Pois mas então assim, cara, Carlos Miguel, que é o Palmeiras, que é o Palmeiras, que pode contratar qualquer Guerreiro saiu do Corinthians dizendo que nunca ia jogar em outro time no Brasil. E não se espantem, eu tô tentando apurar, tá? Tô tentando apurar e cravar essa informação, mas a possibilidade do Garcês estar vindo pro Remo, ela existe. Mas ele não já estava no futebol asiático já? Não, ainda não foi, tá? Possibilidade lá em Florianópolis tem a notícia de que o Remo vai pagar um valor para trazer o Garcês. Vou dizer um negócio para vocês. Traria os dois e no Parazão o Garcês sobra. Exatamente. Agora eu vou te perguntar, eu vou levantar um questionamento.
trazendo os dois que você falou, significa dizer que o Remo vai ter, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, nas pontas, Diego Hernandes. Lembrando que o Pikachu não é mais lateral. Diego Hernandes, Pikachu do lado direito, Aleph Manga e Garcês do lado esquerdo. É suficiente? Não, claro que não, pô. Eu não vejo sentido o Remo trazer o Garcês tendo o Aleph Manga. Eu também não Porque vejo. pra mim o Aleph Manga já não é a primeira opção do time. E o Garcês foi o melhor jogador do Paysandu disparado, mas o Garcês, ele era também um jogador que o Paysandu tinha um sistema para o Garcês. O Garcês não voltava para marcar, porque ele era o melhor do time, então fica aí na frente que tu vai resolver, e isso na ponta. Ponta na Série A que não marca nem o Arrascaeta quando joga aberto. O Arrascaeta quando joga aberto no Flamengo, muitas vezes ele tá fechando para marcar. A não ser que o Braz falou, fiz a base aqui, agora vou atrás da cereja do bolo. Sim, Trazer aí poderia ser. Aí, beleza. Mas pra mim, porque tem 4, como vai ter muita competição, né? Sim, Enfim, sim. trazer mais uns 2 tops ali. Se bem que a gente tá falando tudo isso aqui, o Remo ainda não anunciou nada oficialmente, só o Aleph Manga que se Que anunciou. nem foi oficial. Ele se anunciou nas redes Nenhum sociais. Rangel né? foi oficial ainda até agora. Pois é. Eu digo de novos jogadores, estamos falando de renovação de contrato. O Braz pode ter pelo menos aí uns 20 caras já acertados, a gente não sabe. Tá, deixa eu andar com as informações aqui que o programa já tá acabando. Fala. Vamos lá. O Remo deve estar anunciando, tem uma possibilidade, tá em negociação, tá? E aí é informação. Matheus Alves, meia, revelado pelo São Paulo. Se eu não me engano, estava no CSKA da Rússia. Isso, foi vendido para lá recentemente. Pode ser anunciado no Remo nas próximas horas, tá? Então o nome do Matheus Alves pode... 21 anos, né? Pode chegar aqui por Belém. Né? Já falamos do Garcês, já falamos do Pikachu. Essas foram as principais informações do momento, mas a qualquer instante mais novidades podem surgir. Se você quer estar sempre um passo à frente e acompanhar tudo sobre o Leão Azul em primeira mão, já sabe onde encontrar as melhores atualizações. Agora, te desafio a assistir o próximo vídeo e continuar por dentro de tudo o que está acontecendo.